Você passa a vida inteira aceitando que a fonte dos seus pensamentos está confinada à estrutura neural. Mas a física da consciência sugere algo muito mais profundo. A sua percepção pode ser, na verdade, uma frequência traduzida, captada por um instrumento biológico de um vasto campo unificado que permeia a tapeçaria de tudo o que existe. Se isso parece etéreo demais, considere que, no laboratório quântico, já se demonstrou que o ato de observar altera o comportamento da matéria subatômica. A sua intenção literalmente molda a realidade que você chama de concreta. O que as grandes tradições esotéricas sempre souberam e o que a ciência contemporânea está hesitantemente admitindo em seus círculos mais profundos é que a consciência não é um subproduto da complexidade química do cérebro. Ela utiliza o seu sistema nervoso como uma interface sofisticada para experimentar uma projeção que, por hábito e condicionamento, você confunde com o mundo absoluto. Cada partícula vibrando ao seu redor carrega a mesma centelha criativa que, ao longo das eras, as religiões personificaram como uma divindade externa, quando, na verdade, ela pulsa em suas próprias células como um potencial inativo. Você não precisa buscar o divino em altares distantes, pois carrega o princípio organizador na sua essência molecular. Se você é um co-arquiteto desta realidade experiencial, por que vive como um espectador passivo da sua própria trajetória? Talvez porque despertar signifique assumir uma responsabilidade criativa que poucos estão dispostos a abraçar. Você já teve a íntima suspeita de que tudo o que lhe foi ensinado sobre o funcionamento da existência está fundamentalmente invertido, de que a sua mente não está aprisionada na caixa craniana, mas o cérebro a recebe como um sintonizador que capta ondas de rádio. Você sente que há uma profunda dissonância no tecido do mundo, mas não consegue nomear exatamente o que. Como se estivesse vivendo dentro de um sonho do qual precisa despertar. Toda a sua existência tem sido um treinamento não reconhecido para algo imensuravelmente maior. Você não é um corpo que possui uma consciência. Você é a consciência temporariamente utilizando um corpo para uma experiência. A humanidade atravessa uma crise de percepção sem precedentes. Bilhões de indivíduos acordam todos os dias, seguem o fluxo de trabalhar, pagar contas, envelhecer e, por fim, partem sem descobrir a essência de quem realmente são. Possuímos mais informações e dados técnicos do que qualquer geração anterior, mas, paradoxalmente, menos compreensão sobre as questões fundamentais do ser. Talvez você reconheça essa sensação incômoda de que algo essencial falta, de que a vida deveria fazer mais sentido, de que você nasceu para algo maior do que simplesmente sobreviver. Fomos programados a interpretar a realidade de maneira inversa à sua natureza essencial. Ensinaram-lhe que você é um acidente biológico em um cosmos indiferente, que sua consciência é mera química cerebral, que seus pensamentos são impotentes na criação material, que Deus, se é que existe, é distante, julgando erros e acertos. Cada uma dessas crenças não é apenas limitante, é o oposto polar da verdade. A realidade opera de maneira diametralmente oposta ao que nos foi contado. Sua consciência não é produzida pelo cérebro. O cérebro é um receptor de alta capacidade que capta a consciência de um campo universal infinito. Seus pensamentos não são impotentes. Eles são a força formativa que estabelece as bases da sua experiência. A matéria não é sólida e fundamental. É a manifestação temporária de padrões de consciência densificados. O divino não é distante. Ele é a inteligência viva pulsando em cada átomo do seu corpo e em toda a manifestação. A física quântica demonstra que o observador colapsa a função de onda, determinando a realidade a partir de um leque de possibilidades. A neurociência mostra que o cérebro se reorganiza fisicamente com base em padrões de pensamento repetidos.
Estudos sobre experiências de consciência expandida documentam uma percepção ampliada exatamente quando a atividade cerebral mensurável diminui. A ciência está redescobrindo verdades que eram conhecimento comum há milênios. Você é um ser criativo poderoso, um participante ativo em uma experiência cósmica de autodescoberta. Vivemos sob a ilusão de que a realidade física, palpável aos sentidos, é o fundamento sólido da existência. Essa percepção, embora faça sentido para o nosso aparato sensorial, inverte a ordem da criação. A matéria não é a causa primeira. Ela surge como o efeito final de um processo muito mais profundo e sutil. Os antigos mestres do conhecimento sabiam disso, e a física quântica apenas confirma o que as escolas de mistério ensinavam. A realidade sólida é a interface visível de um campo infinito de consciência e informação. A sequência real da criação segue outra ordem. Primeiro, existe a consciência, o campo de potencial puro que alguns chamam de espírito, outros de campo quântico e ainda outros de mente universal. A consciência opera através de leis precisas e consistentes, funcionando como um sistema operacional do universo, garantindo continuidade e previsibilidade. Só então surge o que percebemos como matéria física. A cadeira em que você se senta, o dispositivo com que lê estas palavras, o seu próprio corpo, tudo é o estágio final de condensação de padrões de consciência. Isso muda radicalmente nossa abordagem à vida. Aqueles que tentam alterar a realidade manipulando apenas os efeitos físicos obtêm, no máximo, alívios temporários. É como tentar corrigir um filme projetado mudando a imagem na tela sem alterar a película no projetor. Enquanto o mesmo filme mental for exibido, a mesma história será contada. No entanto, quando compreendemos e alteramos as causas mentais e espirituais, a transformação se torna estável e duradoura, pois ocorre na origem, não no resultado. O pensamento fornece a planta baixa, como um arquiteto desenhando os planos. A lei universal funciona como o construtor, transformando o projeto mental em uma estrutura física. A forma material é a casa acabada, a manifestação concreta do plano original. É por isso que duas pessoas, nas mesmas condições externas, podem viver realidades distintas. Cada um habita a casa que sua mente projetou, construída por leis impessoais que não favorecem nem prejudicam ninguém. A atenção funciona como uma válvula que regula esse fluxo causal. Quando o foco se detém em problemas, doenças, conflitos e carências, entregamos modelos de desarmonia para que a lei criativa reproduza. A lei impessoal não julga. Ela apenas materializa com precisão. Quando disciplinamos a atenção em direção à vida, à clareza, à harmonia e ao serviço, estabelecemos matrizes superiores para novas experiências. Isso não é um pensamento positivo superficial. É a compreensão da mecânica de como a realidade é construída. A ciência contemporânea oferece evidências impressionantes. Experimentos quânticos mostram partículas em um estado de potencial até que sejam observadas. Só então elas colapsam em uma posição definida. O experimento da dupla fenda mostra a luz como onda ou partícula de acordo com a expectativa do observador. Estudos de neuroplasticidade revelam que o cérebro reorganiza conexões por meio da repetição do pensamento. A epigenética comprova que estados mentais e emocionais podem ativar ou desativar genes, alterando a nossa biologia. Tudo aponta para a mesma direção. A consciência precede e determina a manifestação física. Direcionar a mente de forma consciente é uma necessidade fundamental. Assim como aceitamos a higiene física, precisamos da higiene mental para manter a saúde de nossa realidade. Aqueles que organizam o pensamento em torno de princípios elevados, a unidade em vez da separação, o amor em vez do medo, a ordem em vez do caos, a beleza em vez da feiura,
A liberdade responsável em vez da licença ou da repressão oferecem moldes superiores à lei universal para novas condições. Essa compreensão dissolve paradoxos. Ela explica a abundância em meio à escassez, a cura onde a medicina se deu por vencida, as soluções impossíveis para problemas insolúveis. Ao entendermos que a matéria é a superfície de um oceano de potencial criativo, percebemos que as limitações físicas não são barreiras absolutas, mas configurações atuais de um sistema reprogramável. A chave é trabalhar com as leis da consciência, não contra elas. Se a realidade física surge da consciência, precisamos entender como a consciência opera através de nós. A ciência materialista do último século cometeu um erro interpretativo ao supor que o cérebro produz a consciência, como uma fábrica de pensamentos. Essa interpretação inverte o fenômeno. O cérebro não cria a consciência. Ele funciona como um receptor que capta e traduz sinais de um campo de consciência que permeia o universo. Entender isso transforma a nossa percepção sobre quem somos e sobre o nosso potencial ilimitado. Pense no cérebro como um aparelho de televisão. A TV não cria os programas. Ela capta ondas invisíveis e as converte em imagens e sons. Se a TV quebra, os programas continuam existindo. Aquele receptor perdeu a capacidade de captá-los. Da mesma forma, a consciência existe independentemente do cérebro físico. O cérebro é o instrumento através do qual a consciência universal se individualiza e interage com o mundo material. Essa visão elucida um mistério da neurociência. Como a experiência subjetiva, o sentir, o ser, surgiria de meros processos químicos e elétricos? A resposta é: não surge. A experiência de ser, o eu, que observa os pensamentos, existe antes e independentemente dos processos cerebrais. O cérebro processa informações, armazena memórias e coordena funções. A consciência que ilumina tudo isso vem de uma fonte mais fundamental. Casos documentados de experiências de quase morte com relatos de consciência expandida, mesmo com atividade cerebral mínima ou ausente, dão robusto suporte a essa perspectiva. A mente individual opera em dois níveis interconectados. A parte objetiva, que analisa, escolhe, conclui e decide, direciona conscientemente a experiência. É a voz que pensa e raciocina. A parte subjetiva opera abaixo do limiar comum, recebendo e executando com precisão as impressões e comandos da parte objetiva. É como um poderoso assistente que não questiona as ordens, apenas executa, para o bem ou para o mal. Isso explica por que as crenças profundas superam as intenções superficiais. O subconsciente responde ao que realmente acreditamos. Explica por que estados emocionais persistentes moldam a realidade externa. As emoções são a linguagem que o subconsciente melhor entende. Explica por que algumas pessoas parecem magnetizar o sucesso, enquanto outras repetem o fracasso. Cada um está transmitindo e recebendo em frequências diferentes do campo universal da consciência. A qualidade da recepção depende do estado do receptor. Um cérebro intoxicado por substâncias, pensamentos caóticos ou emoções turbulentas é como um rádio mal sintonizado. Capta ruído e distorção. Práticas como meditação, contemplação e estudo disciplinado são ajustes finos que aprimoram a clareza do sinal. O silêncio mental não é vazio. É o estado em que o ruído diminui e os sinais mais sutis da consciência universal podem ser percebidos. A clareza ética é crucial nessa sintonia, não por moralismo, mas pela mecânica da ressonância. Pensamentos e ações baseados em engano, manipulação ou prejuízo criam distorção no campo pessoal, como sujeira em uma lente.
A honestidade, a integridade e o desejo genuíno de servir ao bem comum limpam essa lente, permitindo uma recepção e transmissão mais puras. É por isso que as tradições ancestrais enfatizam a purificação ética como a fundação do desenvolvimento humano integral. Ciência, filosofia e espiritualidade convergem quando reconhecemos que descrevem o mesmo fenômeno com vocabulários distintos. O campo quântico dos físicos, a mente universal dos filósofos e o campo unificado de consciência dos pesquisadores apontam para uma única realidade, um campo vivo de inteligência que tudo permeia. Esse campo se individualiza em cada cérebro humano, criando a ilusão da separação enquanto mantém a unidade fundamental. Cada pessoa é um ponto de perspectiva único através do qual o universo experimenta a si mesmo. Refinar a nossa receptividade torna-se a tarefa central da vida humana. Quietude mental, honestidade radical consigo mesmo, propósito claro e atenção compassiva ajustam a sintonia para as frequências mais elevadas do campo universal. Cada melhoria na recepção beneficia o indivíduo e enriquece o campo com as experiências e insights únicos de cada consciência individualizada. Se este ensinamento ressoou com a sua alma, não se esqueça de se inscrever para continuarmos essa jornada de descoberta juntos. É o seu gesto de reconhecimento que nutre a continuidade deste trabalho. Se a consciência permeia tudo, e se cada átomo vibra com essa inteligência, precisamos compreender a verdadeira natureza do que chamamos de divino. Por séculos, o divino foi imaginado como uma figura distante em algum céu, observando e julgando a criação. Essa imagem perde a verdade mais extraordinária. A fonte criativa habita cada partícula da existência como vida, inteligência e amor em ação. O divino não está em algum lugar. O divino é o tecido vivo do qual a realidade é feita. Essa compreensão transforma o nosso relacionamento com o sagrado, com a vida e com a nossa responsabilidade criativa. A presença divina opera por meio de leis precisas e confiáveis, não por caprichos. Assim como a gravidade atua igualmente sobre todos, as leis espirituais operam com imparcialidade. Elas não punem nem recompensam. Elas respondem às causas que estabelecemos através de pensamentos, sentimentos e ações. Quando entendemos que trabalhamos com leis universais e não com uma divindade temperamental, o medo cede lugar à compreensão e a súplica dá lugar à aplicação consciente de princípios. Viver em sintonia com essa presença é algo prático. É ajustar o mundo interior para refletir os atributos do princípio criativo. Esses atributos se manifestam em toda a natureza. Unidade. Tudo está interconectado, das partículas às galáxias. Generosidade. A vida se dá continuamente. O sol brilha e as árvores oferecem oxigênio. Ordem. Padrões matemáticos governam espirais, ciclos e órbitas. Beleza. A natureza cria com elegância, harmonizando forma e função. Liberdade com responsabilidade, autonomia dentro de leis que preservam o equilíbrio do todo. Ao alinharmos pensamentos, palavras e ações com esses princípios, não estamos obedecendo a regras externas, estamos nos sincronizando com o ritmo fundamental da existência. Como um músico afinando o instrumento com a orquestra, não por obrigação, mas para participar plenamente da sinfonia. Aqueles que pensam em separação agem com ganância, criam desordem, cultivam a feiura ou usam a liberdade e irresponsavelmente estão trabalhando contra a corrente da vida. O resultado não é punição divina, mas a consequência natural de nadar contra a maré. Toda forma física, do grão de areia ao corpo humano, expressa algo dessa presença criativa. A reverência não é sentimentalismo ou adoração cega. É o reconhecimento consciente da vida que pulsa em tudo.
Ao tratar objetos, ambientes e pessoas com cuidado e respeito, honramos a inteligência divina que vibra em cada forma. As atividades diárias se tornam práticas sagradas. Limpar a casa é cuidar de um templo. Preparar a comida é alquimia. Interagir com o próximo é comunhão com o divino em forma humana. Fins nobres exigem meios limpos. A lei criativa não carrega apenas o resultado desejado. Ela carrega o caráter do processo que o gerou. Tentar alcançar a paz com violência, a abundância com exploração ou o amor com manipulação é plantar espinhos esperando colher rosas. A natureza do meio determina a natureza do fim, porque em um nível profundo, meio e fim são aspectos do mesmo movimento criativo. A espiritualidade madura combina humildade e ousadia. Humildade ao reconhecer que somos expressões individualizadas de algo infinitamente maior. Ousadia ao entender que, como expressões conscientes dessa força criativa, temos o poder e a responsabilidade de direcionar a vida e contribuir para a evolução do todo. Não somos nem vermes insignificantes, nem deuses onipotentes. Somos co-criadores conscientes, aprendendo a usar o poder com sabedoria. A ressonância interna precede o resultado externo. Antes que qualquer condição se manifeste no mundo, ela existe como um padrão vibracional no campo da consciência. Quem deseja a paz precisa estabelecê-la dentro. Quem busca a abundância precisa sentir-se abundante. Quem procura o amor precisa tornar-se amor em ação. Esta não é uma regra arbitrária, mas a mecânica da manifestação. O interior se projeta no exterior. O invisível precede o visível. A coerência diária sustenta toda a realização. Momentos de insight ou experiências elevadas não transformam uma vida por si sós. É a prática consistente, pensamento, sentimento, palavra e ação alinhados a princípios elevados que reconstrói a realidade pessoal. Como gotas d'água que desgastam a pedra, pequenos atos de alinhamento se acumulam até que os velhos padrões se dissolvam e uma nova realidade emerja. Essa energia divina imanente também opera através de um campo de memória viva que registra experiências e torna o conhecimento disponível para quem aprende a acessá-lo. O universo funciona como uma biblioteca viva, onde cada pensamento, emoção e experiência é registrado em um campo de memória que transcende o tempo e o espaço. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma realidade operacional intuída pela ciência em conceitos como campo morfogenético e mente estendida. A mente subjetiva não apenas armazena suas próprias impressões, ela tem acesso potencial a esse vasto repositório de conhecimento acumulado pela humanidade. Esse campo opera através de princípios que governam como a informação é armazenada, acessada e reproduzida. Quando você sustenta um pensamento ou uma emoção com intensidade e repetição, você planta uma semente neste campo. A lei universal, imparcial e precisa, cultiva essa semente até que ela brote como experiência concreta. Pensamentos são sementes, condições de vida são colheitas. Isto não é filosofia abstrata, é a mecânica de como a realidade é construída, momento a momento. A responsabilidade mental ganha outra dimensão. Cada pensamento nutrido, cada emoção cultivada, cada palavra proferida não desaparece. Tudo é registrado e tende a reproduzir-se na experiência. Aqueles que passam anos reclamando, focando em problemas e alimentando ressentimentos, estão programando o campo para lhes retornar mais do mesmo. Aqueles que cultivam a gratidão, buscam soluções e praticam o perdão, atraem condições correspondentes. O universo não julga, ele apenas devolve, multiplicado. A genuína criatividade não surge do nada. Ela opera através da sintonia consciente com este campo de possibilidades. O processo segue passos que qualquer um pode aprender.
A mente prepara um molde através de um ideal definido, sabendo exatamente o que se quer criar. A palavra fixa o molde. Falar ou escrever dá forma ao pensamento. O sentimento energiza. A emoção é o combustível da ideia. A ação coerente abre a passagem para a manifestação, agindo como quem já está no caminho daquilo que escolheu criar. Muitos se confundem com o negar problemas e afirmar soluções. Negar não é fingir que as dificuldades não existem. É recusar o problema como realidade final. Você reconhece a situação, mas nega a sua autoridade permanente. Como o navegador que encontra uma tempestade, ele não nega a tempestade, mas nega que ela determine o destino. Afirmar não é repetir frases vazias, esperando por milagres. É trabalhar conscientemente com princípios superiores capazes de transformar a situação. Afirma-se a solução não para fugir da realidade, mas para criar uma nova realidade através das leis mentais. A higiene cognitiva torna-se tão importante quanto a física. Clareza mental é saber o que você pensa e por quê. Veracidade é ser honesto consigo mesmo sobre motivações e desejos. Foco é disciplinar a atenção para se manter no que você escolhe criar, não no que você teme. Estas não são práticas opcionais para quem busca o desenvolvimento espiritual. São necessidades básicas para quem deseja direcionar a experiência de vida. A purificação efetiva complementa a higiene mental. A boa vontade, a gratidão sincera e a compaixão ativa não são apenas sentimentos agradáveis. São frequências que sintonizam aspectos elevados do campo. A ira crônica, o medo persistente e a inveja corrosiva não são pecados no sentido moralista. São frequências que se conectam a padrões inferiores, garantindo experiências correspondentes. Escolher a frequência emocional em que se vive é escolher a qualidade de experiência que se deseja atrair. A prática diária consolida tudo. Serviço ao próximo conecta com o fluxo da abundância. Quem serve abre canais para receber. Estudo expande a compreensão das leis universais. O conhecimento é poder quando aplicado. Silêncio meditativo limpa o ruído. Na quietude, acessam-se frequências mais sutis do campo universal. Estas não são obrigações impostas por autoridade externa. São técnicas para elevar a qualidade do que você emite e, consequentemente, do que você recebe. Por essa razão, o conceito de karma ganha um novo significado. O karma não é punição divina. É o currículo da alma, o registro do que você emitiu, retornando como experiência para aprendizado. Cada desafio é uma oportunidade de aprender o que a alma precisa. Cada situação difícil oferece uma chance de transmutar velhos padrões em sabedoria. A lei registra tudo, não para condenar, mas para educar. Você aprende, corrige, evolui e domina a arte de criar conscientemente. O ser humano moderno carrega um potencial criativo profundo, aguardando direção consciente. Essa realidade, conhecida pelos iniciados antigos e redescoberta pela ciência quântica, mostra que operamos em dois modos de consciência: o universal, que fornece o princípio e a potência, e o individual, que escolhe a direção e determina a forma da manifestação. Isto não é especulação, é um fato operacional que determina a experiência humana. O pensamento não é um fenômeno neurológico secundário, é a causa primária de toda a experiência física. A mente subconsciente opera de maneira precisa. Ela registra o que pensamos com frequência e, em seguida, reproduz esses padrões na vida diária. É por isso que pessoas expostas às mesmas situações colhem experiências distintas. Cada um colhe o que a sua mente foi programada para produzir. A física moderna confirma essa sabedoria ao demonstrar que o observador influencia o comportamento das partículas subatômicas, desvendando a relação inseparável entre consciência e matéria. O conhecimento teórico, por mais profundo que seja, permanece estéril sem aplicação.
O processo exige 3 passos. Observar com honestidade os próprios padrões de pensamento. Escolher conscientemente ideias que representem a vida, o bem e a ordem. Sustentar essas ideias com emoção genuína e ação consistente. Sem esses 3 elementos em conjunto, repetimos as mesmas experiências. A observação exige coragem para enfrentar hábitos destrutivos sem fugas. A escolha exige sabedoria para distinguir desejos passageiros de valores permanentes. A sustentação cria o canal através do qual a ideia se torna realidade concreta. Palavras e hábitos diários funcionam como comandos diretos ao subconsciente. Essa parte da mente age como um computador. Não julga se uma instrução é boa ou má. Ela apenas executa, grava e reproduz programas construtivos ou destrutivos com eficiência. É por isso que zelar pelos pensamentos e ser sincero consigo mesmo não é um luxo filosófico. É uma necessidade prática. Repetir afirmações vazias não produz mudança. Apenas a convicção profunda baseada em um entendimento real tem poder criativo. Cada palavra, gesto e pensamento mantido por tempo suficiente deixa sua marca no substrato mental que molda a realidade futura. A vida diária é o laboratório ideal dessa ciência mental. A atenção ao momento presente transforma a percepção confusa em compreensão clara. A palavra precisa elimina a confusão que atrapalha o subconsciente. O serviço ao bem comum alinha-se ao fluxo da abundância e da harmonia. Quando criamos imagens mentais claras e emocionalmente vívidas de justiça, cooperação e equilíbrio, a realidade externa começa a refletir essas sementes internas. O processo segue as leis naturais de crescimento, como uma planta que germina, cresce e dá fruto. Quando muitas pessoas pensam e sentem de maneira semelhante sobre valores elevados, algo extraordinário acontece. As instituições sociais, as estruturas políticas e os sistemas econômicos refletem o que a maioria acredita e sente no profundo. A verdadeira transformação social não ocorre apenas mudando leis ou sistemas externos. Ela acontece quando um número suficiente de pessoas eleva seus padrões mentais e emocionais. Revoluções violentas falham porque tentam mudar resultados sem transformar as causas mentais. Quando muitos estabelecem padrões de justiça, cooperação e sabedoria, as estruturas sociais se reorganizam para expressar essa nova consciência coletiva. O domínio sobre a própria vida nasce quando pensamento, palavra e ação funcionam em harmonia. A maturidade espiritual se desenvolve com a prática disciplinada. O silêncio meditativo limpa o ruído e revela a voz da sabedoria interior. O estudo oferece o conhecimento testado por gerações. A prática diária transforma a teoria em experiência viva. Esse processo continua até que o caráter interno e o ambiente externo se alinhem. O que você é por dentro é refletido no que você vive por fora. A jornada revela que a energia criativa não está distante no céu. Ela vibra em cada célula do corpo e em cada átomo do universo. O despertar espiritual é reconhecer essa presença em tudo e se alinhar a ela. Isso dissolve a ilusão da separação entre espírito e matéria e abre o caminho para o nosso verdadeiro propósito nesta dimensão de experiência. A vida humana na terceira dimensão não é um acidente cósmico nem uma prisão que exige fuga. É uma escola projetada para o desenvolvimento da individualização consciente, o processo através do qual a consciência universal aprende a conhecer a si mesma e a se expressar por meio de experiências únicas. Todo ser humano já possui o poder criativo. O que falta é a direção lúcida e a compreensão de como usar esse poder de forma construtiva e sustentável. A lei universal que governa esta escola opera com imparcialidade, como um professor que não julga, apenas reflete.
Quando usamos o poder criativo com inteligência e alinhamento a princípios universais, experimentamos a liberdade, a capacidade de criar conscientemente a realidade escolhida. Quando usamos o mesmo poder com descuido, ignorância ou destrutividade, a experiência resultante traz a correção necessária. Não há punição externa, há o aprendizado natural resultante das escolhas. A dor não é castigo, é feedback. O sofrimento não é uma sentença, é um currículo. Ideias superiores, o amor, a unidade, a abundância, a harmonia, existem no campo das possibilidades. Para que se tornem realidade vivida, elas precisam de equivalentes mentais estáveis. Estruturas mentais e emocionais capazes de sustentar a sua manifestação. É como tentar tocar uma sinfonia complexa em um instrumento desafinado. A música existe na partitura, mas o instrumento precisa ser preparado, afinado e mantido. Nossa mente e nossas emoções são os instrumentos através dos quais as ideias superiores podem ou não se manifestar. O verdadeiro progresso espiritual acontece quando o insight desce ao nível do hábito diário. Muitos têm momentos de clareza extraordinária, vislumbres de verdades profundas e experiências de expansão. Se esses insights permanecem como memórias agradáveis sem mudança prática no comportamento, eles retornam ao plano do ideal sem transformação duradoura. O domínio surge quando a compreensão reorganiza os padrões automáticos de pensamento, sentimento e ação. Quando a compaixão se torna natural, o insight completou a sua jornada do céu à terra. As quedas e os fracassos não invalidam o progresso. Cada recaída revela onde os ajustes precisam ser feitos. Explodir em raiva após meses de crescimento não apaga o caminho. Traz a informação precisa sobre o próximo passo. O perfeccionismo espiritual é uma armadilha. A escola da vida não exige perfeição. Pede aprendizado contínuo, correção honesta e persistência paciente. A sociedade funciona como um espelho da soma das imagens mentais dominantes na consciência coletiva. A corrupção generalizada não é obra de poucos maus, mas o reflexo de muitas pequenas desonestidades diárias. A violência sistêmica manifesta inúmeros pensamentos e sentimentos agressivos sustentados pela massa. A injustiça institucionalizada resulta da aceitação coletiva da ideia de que alguns merecem mais do que outros. Instituições não criam a consciência social. Elas a refletem e a perpetuam. A transformação social sustentável não é imposta de cima para baixo através de leis, regulamentos ou revoluções. A mudança real ocorre quando indivíduos em número crescente estabelecem com convicção e prática consistente modelos mentais de justiça, cooperação, sobriedade mental e beleza em ação. Quando a massa crítica é atingida, quando pessoas suficientes sustentam esses padrões elevados, as formas coletivas se reorganizam para refletir a nova consciência. É pura física. Quando a energia muda, a forma acompanha. A chamada Era de Ouro não virá apenas por meio de tecnologia, descobertas científicas ou reformas políticas. Embora possam participar, ela surgirá quando os seres humanos aprenderem a usar conscientemente as leis mentais e espirituais que estão sempre disponíveis. Ciência dá atenção para ver o que está acontecendo sem os filtros do preconceito e do condicionamento. Ética do cuidado para escolher o que apoiar e o que transformar. Coragem de servir para sustentar as mudanças mesmo diante da resistência. Estas não são utopias, mas habilidades praticáveis. O ciclo da lucidez torna-se sustentável através de um feedback positivo. Quando o caráter individual amadurece através da prática consciente, as instituições passam a refletir esse amadurecimento. Quando as instituições se elevam, elas facilitam e apoiam o desenvolvimento do caráter em mais pessoas. Escolas ensinam não apenas informação, mas sabedoria. Empresas,
operam não apenas por lucro, mas por propósito. Governos servem não apenas a interesses, mas a princípios. Cada melhoria em um nível reforça as melhorias nos outros, criando uma espiral ascendente de evolução consciente. Esta escola tridimensional, com seus desafios e oportunidades, é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de seres conscientes, responsáveis e criativos. Não estamos aqui para sofrer nem para fugir, mas para aprender, crescer e contribuir com a grande obra da evolução consciente. Cada vida humana é uma oportunidade única de participar desta aventura de autodescoberta e criação. O despertar não é o fim da jornada. É o início da educação consciente e a possibilidade de criar em conjunto uma realidade que reflita o melhor do potencial humano e divino que carregamos. E esta criação conjunta, essa participação ativa na evolução consciente, começa com um passo fundamental: reconhecer-se como co-criador desta realidade. Toda mudança genuína e duradoura nasce desse entendimento profundo do seu papel como co-criador. E a única forma de verdadeiramente se conectar com essa inteligência divina que nos guia é através da meditação, o portal através do qual acessamos os estados mais elevados de consciência e percebemos a nossa verdadeira natureza. Para apoiar você nessa jornada de despertar e conexão, desenvolvemos um conjunto especial de ferramentas de áudio que facilitam o acesso a esse estado superior de consciência, guiando a sua prática meditativa e acelerando o seu processo de evolução consciente. Para saber mais e ter acesso imediato a estas ferramentas transformadoras, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Qual passo de alinhamento você se compromete a dar hoje? Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado. Juntos, elevamos a vibração.